MXRF11 em 3 pontos. Número 1. Uma queda brusca, ou como muitos falam, desabando. O que está acontecendo com esse ativo? Número 2. Que raio de fundo imobiliário é esse, que nos últimos 12 anos só subiu 1%? Número 3. Será que é um risco ou a oportunidade que muitos estavam esperando para comprar esse ativo novamente com um PVP de 1 ou muito próximo dele? Pois já fazia muito, mas muito tempo que a gente não via isso. MXRF11 ser negociado com um PVP de 1 há poucos dias atrás, ou até mesmo no PVP atual de 1,01. E vamos iniciar pelo ponto número 1. Essa queda muito expressiva que vem acontecendo. Muitos estão preocupados, pensando se esse ativo perdeu seus fundamentos. É óbvio que não. O que aconteceu? Por que ele está caindo? Tivemos uma queda dos seus rendimentos. Como o foco em fundos imobiliários é renda passiva, uma queda de rendimentos, como vem acontecendo, acaba refletindo nas suas cotações. É óbvio que, com esses últimos rendimentos de 9 centavos, ninguém irá querer pagar R$10,50, R$10,60 como ele estava alguns meses atrás, quando o seu pagamento estava na casa dos 12 centavos, como aqui no mês 5, no mês 6 de 2023. O rendimento caiu de 12 para 11, posteriormente de 11 para 10 e a sua cotação foi corrigindo conforme esses rendimentos caíam. E agora estamos no patamar de 9 centavos por cota. E o que aconteceu, bombeiro? As suas receitas estão caindo? Não, pelo contrário, as suas receitas estão crescendo. E como isso pode? Receita crescendo e rendimento caindo. Não podemos esquecer que recentemente o MXRF11 passou por uma nova emissão. Foram criadas novas cotas. E você percebe que hoje existe mais cotas para dividir esse rendimento. Isso faz que o rendimento caia no curto prazo. Até porque grande parte do dinheiro dessa emissão ainda não foi alocado. Olhando para a composição do seu portfólio, percebemos que hoje ele possui 22,3% em caixa. Fica evidente que ele possui muito dinheiro em caixa. Enquanto ele não faz a alocação desse dinheiro, é óbvio que esse rendimento permanecerá nos patamares atuais. E a expectativa é que nos próximos meses, com a alocação desse dinheiro, é que o seu rendimento cresça, voltando aos patamares antes dessa emissão. Número 2. É aqui que mora o grande erro de quem só olha cotação, principalmente em fundos de papel. Podemos considerar que o MXRF11 é um fundo majoritariamente de papel. Em outras palavras, ele investe em dívidas e ganha juro todos os meses com isso. E é aqui que está a grande diferença entre um fundo imobiliário de tijolo e um fundo imobiliário de papel. Diferentemente dos imóveis, as dívidas não se valorizam com o passar do tempo. Apenas há o pagamento dos juros conforme a dívida é paga. E 100% desses juros vai para o seu bolso, para o cotista do fundo imobiliário de papel. E se a dívida não se valoriza ao longo do tempo, é óbvio que a cotação não irá ficar de forma crescente como todos esperam. E aí existe a importância do dividendo, do reinvestimento do dividendo, e eu vou te mostrar na prática o quanto o reinvestimento é importante. E essa é a melhor forma de entendermos o quanto o dividendo é importante, com algumas simulações. A primeira, aporte único de R$50 mil em outubro de 2012 sem reinvestir os dividendos. Já a segunda, os mesmos R$50 mil, só que dessa vez reinvestindo os dividendos. O que isso significa? Todos os dividendos que a gente recebeu, a gente utilizou para comprar novas cotas. E vamos iniciar sem reinvestimento dos dividendos. Desembolso, R$50 mil. Com R$50 mil em outubro de 2012, conseguimos adquirir aproximadamente 5.995 cotas. Iniciamos com 5.995 e terminamos essa simulação em outubro de 2024 com 5.995 cotas, até porque não foi reinvestido os dividendos. Para você ter uma noção, de outubro de 2012 até o momento, teríamos recebido R$ 72.257,74 de dividendos. Recebemos mais dividendos do que o valor que efetivamente saiu do nosso bolso.
E o nosso patrimônio atual seria de R$ 58.751. Retirando todos os dividendos, não teríamos uma boa rentabilidade nesse período, pois investimos R$ 50 mil e o nosso patrimônio seria R$ 58.751. E de acordo com a nossa quantidade de cotas e último rendimento, teríamos recebido R$ 539,55. E agora você irá entender a importância dos dividendos, pois vamos utilizar o mesmo valor, R$ 50 mil. Somente com o reinvestimento dos dividendos, saímos de 5.995 cotas para 20.664, uma quantidade muito superior. E notem isso, dividendos acumulados no período. 145.316. Olha o quanto o reinvestimento dos dividendos é importante. Dividendos acumulados, sem reinvestir, 72 mil. Reinvestimento dos dividendos, 145 mil. Somente reinvestindo os dividendos recebemos mais do que o dobro de renda passiva. E de acordo com essa quantidade de cotas e a cotação que eu gravo esse vídeo, o nosso patrimônio seria R$ 202.507,20, mostrando o quanto o reinvestimento é importante. E o nosso último rendimento, de acordo com essa quantidade, teria sido de R$ 1.859,76. Se você está investindo em fundos imobiliários com foco em dividendos, você está no caminho certo. Agora, se você está investindo com foco em valorização, eu sinto muito, mas você está no lugar errado. Se o seu foco é valorização, você deve partir para as ações. E agora vamos falar sobre o ponto número 3. Será que essa queda de cotação significa uma oportunidade ou é um risco que eu não estou enxergando? A primeira pergunta que devemos nos fazer é se o ativo perdeu seus fundamentos. E é óbvio que o MXRF11 mantém os seus fundamentos. Os seus fundamentos estão intactos. E se o fundo mantém os seus fundamentos e está mais barato, e aí? Você acredita que é um risco ou oportunidade? Ele mantém os seus fundamentos. Agora vamos analisar dois dados importantes. O primeiro, preço sobre valor patrimonial. Não temos como negar que grande parte dos investidores analisam esse indicador para saber se o ativo está caro ou barato. E o segundo, que eu mais gosto, são alguns métodos de precificação, como preço-teto. E em fundos imobiliários, utilizar essa ferramenta é muito importante. O nosso foco é em renda passiva, não é? Sim, e se temos o foco em renda passiva, devemos utilizar ferramentas para chegar ao preço-teto, para saber se o ativo está caro ou barato, em função da sua renda. E vamos para a prática. Olhando para esse indicador, que é o preço da cota dividido pelo valor patrimonial por cota, que é simplesmente a cotação atual dividida pelo patrimônio do ativo. E o que esse indicador nos diz? Que estaremos pagando um pouco mais caro pelo patrimônio do ativo. É como se você estivesse comprando uma casa que vale 100 mil por R$ 101 mil. E a gente sempre busca comprar fundos de papel com um PVP de 1 ou abaixo dele. Só que alguns fundos, devido à qualidade, dificilmente a gente consegue essa oportunidade de comprar no PVP de 1 abaixo ou até mesmo um pouco próximo, como esse caso, um PVP de 1,01. E você aceita ou não pagar esse pequeno ágio? Identificamos que nos últimos 2 anos dificilmente o MXRF11 chegou nesse PVP de 1,01, ficando em alguns casos em 1,08, 1,07, e no momento atual podemos considerar que ele está com um PVP bem interessante. Inclusive quem pegou aqui na casa dos 9,74, muito próximo aqui ao seu VP, com certeza está adquirindo um ativo de qualidade no seu valor justo, considerando preço sobre valor patrimonial. É óbvio que o preço sobre valor patrimonial nos ajuda na tomada de decisão, só que se o nosso foco é em dividendos, nada melhor do que utilizar ferramentas para precificar o ativo para chegar ao preço teto. E em fundos imobiliários de papel, como é o caso do MXRF11, existem algumas estratégias bem interessantes. Vamos aqui para preço teto diversos. Abrir aqui o preço teto de fundos imobiliários de papel. Por que fundos de papel? Quando partimos para os fundos imobiliários de tijolos, devemos utilizar outro método, que é o preço teto fundos imobiliários de tijolos pelo prêmio de risco. Fundos de papel e fundos de fundos, a gente utiliza preço teto dividendos.
Primeiramente, vamos lançar o código do ativo MXRF11. Você irá identificar que a cotação aparece de forma automática, a cotação é atualizada todos os dias. Nos dividendos, o que a gente deve lançar? Ou os dividendos dos últimos 12 meses ou a média dos últimos 2, 3, 5 anos. Fica de acordo com o seu critério. Eu gosto de utilizar os dividendos dos últimos 12 meses. E ele pagou R$ 1,21. E agora que está o ponto-chave. O quanto você espera receber desse fundo imobiliário ou de qualquer fundo imobiliário da sua carteira? O MXRF11 vem pagando uma média no longo prazo de cerca de 1% ao mês. E nada melhor do que buscar essa média. E o meu yield estimado é de 12%. E com essa estratégia eu vou chegar ao preço teto, ao preço limite que eu vou pagar neste fundo imobiliário. E se ele estiver abaixo desse preço teto, significa que existe margem de segurança. Significa que para mim é viável entrar nesse ativo. E hoje o meu preço teto é R$ 10,08. Ele se encontra 2,71 abaixo do preço teto com uma margem de segurança de 2,79. O meu yield projetado na cotação atual é 12,33%. Preço sobre valor patrimonial ajuda? Sim, só que nada melhor do que o preço teto para você tomar a melhor decisão de compra ou venda de um ativo. E eu tenho certeza que agora você ficou mais tranquilo entendendo o que está se passando com o MXRF11. Queda de rendimento acaba puxando a sua cotação. É óbvio que a gente não irá conseguir pagar R$ 9,80, R$ 10 no MXRF11, caso a sua distribuição volte para 12 centavos. Não tem como, sendo que historicamente o seu yield médio fica ali na casa de 1% ao mês. E você percebeu? Se tivermos um rendimento na casa de 12 centavos, a sua cotação irá se valorizar até ficar próximo ali da sua média de rendimentos. Não podemos esquecer que o fundo imobiliário investe em dívida e grande parte da sua carteira está em CRIs. E o CRI possui um indexador e grande parte do seu portfólio está indexado ao CDI e também ao IPCA, mais uma taxa de aquisição. E conforme esses indexadores sofrem variação, é óbvio que isso também acaba impactando a sua distribuição de rendimentos. E se você está investindo em ações, em fundos imobiliários, você tem que estar preparado para essas correções. E uma queda de cotação não significa aí que o ativo perdeu seus fundamentos, não significa um risco. E sim, se você tiver um olhar mais criterioso, entender o que está se passando, você até pode considerar essas quedas uma oportunidade de pagar barato em um bom fundo, como é o caso do MXRF11. E a tendência é que seus rendimentos voltem a crescer, é que a cotação suba. Só que investir em fundos imobiliários como o MXRF11, a gente não deve olhar para a cotação, e sim para os rendimentos. Se você percebeu que o reinvestimento dos dividendos faz a diferença no longo prazo. E não espere valorização do MXRF11. Muita gente acredita que irá pagar R$ 10 e daqui 3 anos, daqui 5 anos, ele irá estar cotado a R$ 15, a R$ 18. Esqueça isso. Com certeza ele ficará muito próximo, variando ali próximo ao seu PVP. E aí, você possui MXRF11 na sua carteira? Deixa aqui nos comentários. Esse é um dos fundos mais antigos da minha carteira. Na verdade, foi o primeiro ativo que eu comprei lá no ano de 2018. E de lá pra cá, ele tem nos entregado muitas alegrias. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio e ele é fundamental. Um abraço a todos e bons investimentos.